Boa tarde, Bahia. Está no ar o seu programa de todas as tardes aqui da tela da Band, do som da Rádio Band News e do nosso canal de YouTube. Eu sou Victor Pinto, estarei aqui na sua companhia na TV até as 12h30 e no rádio até as 3 da tarde. Não estranhe, Luiz Felipe Veloso está separado, desapartou de mim esses próximos 20 dias, porque ele está mais cedo na tela da Band, no Bora Nordeste, diante das férias de Maria Lorena Alves. Então por isso que eu estou aqui sozinho na bancada, mas muito em breve Luiz Felipe estará de volta aqui no nosso querido e amado BTB, que é a sigla que a gente usa aqui. Boa tarde, Bahia. Lembrar que você pode e deve participar através do nosso WhatsApp DDD 71 987295248 987295248. Daqui a pouquinho vai ter uma janelinha aí na nossa tela do YouTube, uma janelinha também na tela da Band, que nós vamos conversar com Júlio Pinheiro, ex-prefeito da cidade de Amargosa e que assume uma nova missão no governo federal, no governo Lula. Ele que assume a Secretaria de Assuntos Federativos, vai cuidar da interlocução entre os estados e os municípios com o governo federal. Vai ter essa missão aí pelos próximos meses, pelos próximos anos. Então a gente vai bater um papo daqui a pouquinho com o Júlio Pinheiro, que é filiado ao PT, inclusive fez sucessor na cidade de Amargosa, fez o prefeito Getúlio nessa região, nessa cidade importante, inclusive nesse período dos festejos juninos, é um dos destinos mais procurados aqui do nosso estado. Mas antes disso, vamos dar uma volta, vamos ver como é que está a situação do trânsito aqui na capital baiana, principalmente no entorno aqui do Alto Gantuá. Primeiro tempo, né? Salvador está vivenciando aquele período bipolar. Uma hora sai o sol, outra hora cai a chuva. Estamos em alerta. Podemos ter chuva a qualquer momento. Pedi ao meu querido Léo Lima para a gente ver como é que está a situação do trânsito em algum ponto aqui da cidade. Região, aí se eu não me engano, é a região dos Barris, não é isso? Trânsito fluindo bem nesse sentido. Não tem ponto de retenção nesse momento para quem está vendo a gente na tela da Band no nosso canal do YouTube. Mas vamos lá. Agora, Dique do Tororó. No Dique do Tororó você pega o trânsito livre nos dois sentidos, para quem vai no sentido Bonocô, para quem volta no sentido da rotatória dos Barris, ali região da Estação da Lapa. Mas vamos lá, a janelinha vai aparecer na tela. Tenho a satisfação de receber aqui mais uma vez no nosso programa, mesmo que à distância, mas ele agora assume na próxima semana de maneira efetiva, oficialmente, já foi nomeado o cargo de secretário de Assuntos Federativos, vinculado à SRI da Presidência da República, o ex-prefeito da cidade de Amargosa, Júlio Pinheiro. Júlio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sei que você está em Amargosa ainda, ainda inebriado, vamos colocar assim, com os festejos juninos, que mais uma vez foi sucesso aí na região. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aí pelo programa. De fato, aqui a gente ainda está no sentimento da alegria da festa do São João, que foi realmente um grande sucesso. Mais uma vez, a Amargosa sendo um grande palco dos festejos juninos do Brasil. E a expectativa para essa missão junto ao governo federal? Você vai ser um dos homens que vão participar da interlocução da União junto com os municípios, junto com os governadores, com os estados. O que é que tem já esperado para essa nova missão na sua carreira política e também na vida pública? É uma expectativa muito grande, né, Vitor? Você falou uma missão importante, cuidar dessa relação entre a União, os estados e os municípios, já que o nosso país ele é uma federação onde as responsabilidades pela execução das políticas públicas, a garantia dos direitos, a prestação do serviço público, ela é feita de forma, né, os municípios, o estado e a União fazem parte dessa federação, cada um com nível de responsabilidade, com algumas garantias e também com alguns deveres que fazem com que o Estado brasileiro possa chegar a todos os cidadãos. Então, essa é a tarefa dessa secretaria. Eu fico feliz, é uma missão muito importante, ter a confiança do presidente Lula, da ministra Gleisi, com quem eu vou trabalhar diretamente, né, sob a sua coordenação e a sua direção, mas também dividir lá o trabalho no Palácio do Planalto com o ministro Rui Costa e também sob a liderança do nosso líder do governo no Senado, o nosso querido senador Jacques Wagner. Então, é muita gente boa para a gente compartilhar essa tarefa de ajudar o presidente Lula nessa missão de reconstruir o Brasil, de reunificar esse país e a gente poder
viver dias melhores com o trabalho do governo chegando. Júlio, você fez parte ali de uma linha de frente junto à UPB, enquanto prefeito, chegou até ser cotado como um candidato à presidência da UPB. A gente teve até uma nota recente do presidente Wilson de Andaraí, atual presidente da UPB, comemorando a sua entrada nessa pasta importante, nesse local importante de diálogo com os municípios. Mas me recordo, diante dessa luta municipalista, diante da presidência de Quinho, o ex-prefeito da cidade de Belo Campo, de uma queda de braço entre o municipalismo e o governo federal em assuntos vinculados, por exemplo, à desoneração da folha, aos encargos vinculados à INSS, e muito se criticou o governo Lula dessa falta de atenção e de diálogo às principais pautas do movimento municipalista. Eu sei que você só vai tomar posse a partir da próxima semana, mas já existe mapeado, você já participou de alguma conversa, já para diagnosticar determinados gargalos nessa interlocução, que haverá uma busca para melhorar essa relação dos municípios com a União, por exemplo? Veja, Vitor, essa é uma relação sempre, vamos dizer, que são dois lados da mesma moeda, né? Dois lados do balcão de negociação, mas a gente sabe que o governo federal sempre teve, e eu sempre defendi isso, uma preocupação muito grande com o fortalecimento dos municípios. E essa sempre foi a luta da UPB, da CNM, da ABM, da Frente Nacional dos Prefeitos. Só que a gente tem que compreender que são lados diferentes dessa mesma sala de negociação. O governo federal tem responsabilidade com a política fiscal e, portanto, tem que saber até onde pode ir, e o municipalismo tem o direito de lutar, de buscar, de construir essa agenda de interesses do municipalismo junto ao governo federal e ao Congresso Nacional. Foi isso que nós fizemos. E eu quero dizer que conseguimos muitos avanços. Como você falou, o presidente Quinho aí, como presidente do PB, ele conseguiu puxar muitas pautas que foram tiro da Bahia. Essa possibilidade aconteceu justamente porque o governo federal esteve aberto a essa negociação. E a Bahia, por ter uma relação privilegiada, conseguiu fazer com que as pautas avançassem. E lembrando que no governo Lula e no governo Dilma foram onde os municípios tiveram mais condição de executar as políticas públicas e os serviços, seja pelas garantias de mais 1% no FPM, seja pelo PAC, que na história do país, o momento onde os municípios receberam mais recurso para a execução das políticas públicas e dos serviços. Só para você ter ideia, agora são mais de 20 mil obras que o PAC, que o novo PAC está colocando no país inteiro. É mais de 1 trilhão de investimento, o que faz com que a gente consiga sanar e atender muitas das demandas da população. Mas o municipalismo vai continuar atuando para conseguir novas pautas, ampliar sua capacidade de arrecadação, reduzir as suas despesas, como é o caso agora do parcelamento do pleito da emenda constitucional 66, que busca estabelecer uma nova plataforma de renegociação da dívida da Previdência dos municípios, que sofre os municípios brasileiros, principalmente do Norte e Nordeste, e o governo federal já sinalizou apoio a essa pauta no Congresso Nacional. Então, a gente conseguiu muitos avanços. Quem não lembra, no governo da presidenta Dilma, o PAC Máquinas, no governo Lula, o PAC O Minha Casa Minha Vida. Então, eu entendo que o governo federal tem pautas que são muito importantes para o municipalismo, o pé de meia, que voltou a colocar jovens, adolescentes e jovens nas escolas, os investimentos para o aumento do Bolsa Família, aumento real do salário mínimo. Tudo isso faz com que a economia dos municípios também seja aquecida. Então, eu acho que tem muita pauta. O que a gente precisa, como você falou, é organizar essa relação com os municípios e com os estados para que essas pautas avancem ainda mais. E eu tenho certeza que o presidente Lula e a ministra Gleice são extremamente sensíveis às demandas do município, porque eles sabem que é através dos municípios que as políticas públicas que o governo federal concebe, estabelece, das diretrizes, do financiamento, chega na ponta.
Então, o municipalismo precisa estar forte. Eu acho que a minha escolha para a condução desta secretaria é justamente nesse intuito também de estreitar ainda mais essa relação e possibilitar que essas pautas sejam tratadas de forma prioritária junto ao Palácio do Planalto. Você que sintonizou agora aqui a Rádio Band News FM, tá com a gente na tela da Band. A gente está batendo um papo com Júlio Pinheiro, ex-prefeito da cidade de Amargosa e recém-nomeado secretário de Assuntos Federativos do governo federal. Júlio, ainda se tratando agora da sua nomeação, mas num viés mais político. Havia muita expectativa de que, por exemplo, você fosse um quadro absolvido aqui no campo estadual. Muito se falou de seu nome ser cotado para alguma secretaria, para estar em uma frente próximo ao governador Jerônimo Rodrigues. Muito se fala também de uma possibilidade de você ser candidato na próxima eleição. Primeiro, eu queria saber se você foi pego de surpresa com essa nomeação, esse convite para Brasília. E segundo, se está nos seus planos ser candidato na eleição do próximo ano. Totalmente surpresa, era uma coisa que eu não esperava, como você falou. Eu estou construindo fazendo articulação para candidatar, estava construindo essa articulação para a candidatura a deputado estadual e recebi o convite. O convite ele não impede a minha candidatura em 2026, isso ficou muito claro no meu diálogo com a ministra Gleisi Hoffmann. Ela entende, inclusive, que os quadros do PT precisam estar, sim, nas próximas eleições para ajudar o presidente Lula, para ajudar os nossos projetos locais, como a reeleição do governador Jerônimo. Então, isso não muda os planos para 2026. Mas o foco agora, sem dúvida alguma, é cuidar dessa secretaria, que é tão importante para a gente fortalecer os municípios. Esta secretaria é a porta de entrada dos municípios brasileiros para a presidência da República, para o diálogo institucional com o Palácio do Planalto, e pelo meu perfil de diálogo, de relação que eu construí, não só como prefeito, mas também no movimento municipalista, na UPB, acredito que vou poder ajudar muito a facilitar ainda mais esse acesso dos municípios brasileiros e, lógico, especialmente também da Bahia, junto ao presidente Lula, à ministra Gleisi e a todas as políticas públicas que o Estado brasileiro oferece através da União para que possa chegar aos municípios e aos estados. Júlio, para a gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta sobre sua opinião também como político, como prefeito, como um filiado do PT, alguém que compreende o jogo de xadrez eleitoral, já nessa sua análise nacional, porque saiu uma pesquisa recente, a gente até divulgou aqui na Band, na Rádio Band News, da Paraná Pesquisas, que mostra um índice de rejeição, de reprovação ao governo Lula na casa dos 56%, quase 57%. Você acredita que ainda há tempo para a reversão desse quadro de desaprovação da gestão e como isso pode impactar, por exemplo, uma candidatura ou não de Lula no próximo ano à presidência da República, à reeleição? Veja, o presidente Lula ele é candidatíssimo à reeleição em 2026. Isso não pela sua vontade pessoal, porque Lula não precisa disso. Lula já está no terceiro mandato, conseguiu dar esse novo momento para comprovar tudo aquilo que ele defendia, mas o Brasil precisa do presidente Lula. É a única liderança com a capacidade de diálogo, de unificação desse nosso território tão gigantesco como é o Brasil, e eu não tenho dúvida que ele será candidato e será reeleito. Os resultados da política econômica, os resultados dos investimentos em saúde, em educação, do crescimento da renda. O presidente Lula está muito focado e muito determinado, a gente tem visto isso em todas as ações que ele tem feito de desonerar, ou seja, tirar imposto das classes trabalhadoras, daquele povo que ganha menos, que tem um desconto do imposto de renda na fonte, no contra-cheque, e com isso conseguir aliviar e aumentar o poder de compra, o poder aquisitivo, a qualidade de vida da população menos favorecidas. Então isso está muito claro e esse projeto ele não pode ser interrompido. E eu não tenho dúvida que todo esse resultado a população brasileira saberá reconhecer. Então acho que pesquisa é uma foto, é um retrato do momento, isso todo cientista político fala isso, todo aquele que está na vida política sabe disso, que não é algo determinante, que não é algo consolidado, e, portanto, eu não tenho dúvida que o presidente Lula chegará em 2026 com total chance de candidatura, com a
mesmo com esse cenário que você aponta aí, que é uma de tantas pesquisas que saíram, mas que a gente, sem dúvida alguma, sabe que os resultados que estão acontecendo, as obras do pacto que estão acontecendo, vão credenciar o presidente Lula para mais um mandato. Júlio, queria te agradecer pela disponibilidade de conversar com a gente e estou te esperando aqui pessoalmente, né, para a gente tomar um cafezinho aqui na bancada do Boa Tarde Bahia. Obrigado, viu? Sucesso na missão em Brasília. Sou eu que lhe agradeço a oportunidade, Vitor, você, a Band, pode ter certeza, vamos estar aí logo, logo. Se que a gente tomar posse, começar os trabalhos, a gente vai estar junto aí para conversar mais um pouquinho. Um abração. Um abraço. Conversamos com o ex-prefeito da cidade de Amargosa, Júlio Pinheiro, aqui no nosso Boa Tarde Bahia, que, como eu disse, assume a nova missão junto à presidência da República como secretário de Assuntos Federativos, um cargo nacional e de relevância. Já tivemos outros baianos que já fizeram parte desses quadros nacionais, como, por exemplo, salvo engano, na época de Michel Temer, Paulo Câmara, deputado estadual, chegou a ter essa mesma função de ter esse diálogo entre municípios e estados junto ao governo federal. Então sempre tem a Bahia muito próxima da presidência da República. Vamos lá, seguindo com o nosso programa, 14h17, já que estamos falando de Brasília, vamos direto à capital federal com o nosso repórter Napoleão de Castro. A equipe Band Bahia volta nesta quinta-feira da capital federal e a gente traz os detalhes, as informações que a gente já pôde acompanhar na manhã de hoje aqui na capital de todos os brasileiros. A quinta-feira política em Brasília é marcada por duas decisões importantes de ontem no Congresso Nacional, Senado e Câmara. Primeiro, a votação que derrubou a proposta do governo federal de aumento do IOF, desta vez derrotado na Câmara Federal. Já o Senado da República, por 41 votos a favor e 33 contra, aprovou o projeto que eleva o número de cadeiras na Câmara Federal, garantindo a proporcionalidade entre os estados de acordo com o Censo Demográfico Populacional de 2022. Relator da matéria, o senador do MDB do estado do Piauí, Marcelo Castro, falou sobre a proposta. Bom, isso é uma questão importante, é um erro histórico que nós vamos corrigir. E nessa situação, o Nordeste seria grandemente prejudicado, porque dos 7 estados do Brasil que perdem representação, 5 estão no Nordeste. No caso do Piauí, é o estado mais prejudicado, porque de 10 deputados federais que nós temos, nós perderíamos 2 cadeiras, ficaríamos só com 8, perderíamos 20%. Para corrigir esse erro histórico, aumentar a representação dos estados que precisam aumentar, como o Pará, por exemplo, que está perdendo, teoricamente, 4 deputados, Amazonas 2, Santa Catarina 4, né? Goiás 1, Mato Grosso 1, Minas Gerais 1, Ceará 1. Então, nós vamos aumentar os estados que precisarem aumentar a sua representação, sem, no entanto, diminuir dos demais. Ou seja, vamos fazer o que é correto, sem prejudicar ninguém. As informações de Brasília para o Boa Tarde Bahia, Napoleão de Castro. Não vejo com bons olhos, não. Não é um bom recado que o Congresso passa para a população, criando mais cargos de deputados, que não é só o cargo de deputado em si. Isso vem toda uma estrutura também. Então, se de um lado querem pregar contra o arroxo fiscal tentado ser feito pelo governo federal no IOF, por outro lado, dão uma resposta totalmente diferente. Quando cisca para dentro, quando é para fazer o corporativismo, aí os senhores deputados e senadores sabem fazer como ninguém e dão risada do contribuinte no sentido do gasto público. 2 pesos, 2 medidas. A conferir. Ainda falando de Brasília, porque a política daqui do nosso estado começa a ser movimentada diante da criação de uma federação entre PRD e Solidariedade, que foi oficializada ontem na capital federal. O deputado estadual Massim Oliveira, atualmente no União Brasil, participou do evento e foi citado como um representante do PRD no estado, mesmo estando ainda no União Brasil. Em conversa com a imprensa, ele confirmou que está dialogando para se filiar ao partido, mas lembrou que qualquer mudança só
só pode acontecer a partir de março do ano que vem, quando abre a chamada janela partidária. Marcinho destacou que tem boa relação com as lideranças do partido, como o Vasco Rezende e o deputado Fred Costa, e também com Luciano Araújo, presidente do Solidariedade aqui da Bahia. A ideia, segundo ele, é somar forças para as eleições de 2026. Outro nome que aparece nas articulações é de Francisco Eude, ele que é ligado ao prefeito de Salvador, Bruno Reis. Também esteve presente no evento e deve ter papel importante na construção dessa federação no estado. Os dois, tanto o Marcinho quanto o Eude, eles devem disputar o protagonismo pela presidência da federação, e isso vai ser decisivo para saber o caminho da agremiação, se fica com a ACM Neto ou vai para Jerônimo Rodrigues. Hoje, o Solidariedade já tem 2 deputados na Assembleia, que é o Luciano Araújo e o Pancadinha, e com a possível entrada de Marcinho no PRD, deve ter mais outro. No caso específico, o PRD tem o deputado Bion Galinha e deve ter mais outro integrante, que é o Marcinho. Repito, a definição sobre quem vai comandar essa aliança é que vai decidir aí, é o que segue em aberto e vai ter uma dimensão para Neto ou para Jerônimo. E por falar, mudando de assunto, mas ainda tendo um tema correlato, por falar no deputado Bion Galinha, nós temos uma informação que a Operação El Patrón, que apura crimes ligados ao jogo do bicho em Feira de Santana, sofreu um revés pelo Superior Tribunal de Justiça. Isso porque o STJ declarou a nulidade dos relatórios de inteligência financeira e das provas derivadas deles, isso no caso da operação. O juiz relator do caso alega que os documentos foram solicitados diretamente pela autoridade policial ao COAF, o que, segundo o entendimento do STJ, não pode ser feito sem prévia autorização judicial, como aconteceu. A decisão monocrática do ministro Joel Ilan Pacionic foi a favor do habeas corpus impetrado pelo deputado Bion Galinha, pela esposa Maiana Cerqueira e pelo filho do parlamentar João Escolano. Agora só serão consideradas as provas que não sejam derivadas dos relatórios considerados nulos. O juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, responsável pela ação, é que vai analisar as provas e ver se a nulidade dos relatórios compromete todo o processo ou não. A Operação El Patrón desarticulou, em dezembro de 2023, um grupo suspeito de crimes como lavagem de dinheiro do jogo do bicho, agiotagem e receptação qualificada. O deputado estadual Bion Galinha é um dos alvos dessa operação. A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa da Bahia chegou a até abrir um processo para investigar o caso, mas ainda não se reuniu nem para começar a investigar o assunto. Então, teremos novos capítulos na novela que envolve a Operação El Patrón e, como eu costumo dizer, a conferir. Por falar em operação, tivemos outra aqui no nosso estado. 7 mandados de busca e apreensão são cumpridos pelo Ministério Público da Bahia durante a Operação Gabarito, que combate um esquema criminoso estruturado para fraudar concursos públicos no estado. A ação realizada hoje executou 4 ordens judiciais em Feira de Santana e 3 em Alagoinhas, no Nordeste baiano. Ao todo, 7 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas foram alvos da operação. De acordo com o Ministério Público, foi identificada a atuação de uma organização criminosa responsável por irregularidades na contratação de bancas examinadoras, além de manipular o concurso e comercializar antecipadamente gabaritos. O grupo utilizava empresas interligadas, vínculos societários ocultos e simulações de competitividade, reproduzindo o modelo já observado em outras fraudes do mesmo tipo. As ações ocorreram de forma simultânea em municípios baianos e também do nosso estado vizinho, no estado de Sergipe, a partir de decisões judiciais expedidas pelo Tribunal de Justiça no estado de Sergipe. Maiores informações sobre essa operação, claro, 10 para as 7 da noite aqui na tela da Band, no Band Cidade, e ao longo também da nossa programação na rádio Band News FM 99.1. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta com mais novidades para você.
De volta com Boa Tarde Bahia, eu disse que ia ser rapidinho, e ele estava sumido. Diferente de ACM Neto, de Jerônimo Rodrigues, de outras autoridades de repercussão estadual que percorreram o interior do estado, o prefeito Bruno Reis estava sumido. E aí ficou uma grande interrogação no meio político, no meio jornalístico, onde é que estava o prefeito. E eis que ontem ele se manifestou. Está ainda em viagem internacional na Itália e ontem esteve na cidade do Vaticano, onde participou de uma audiência geral com o Papa Leão XIV. Ele fez uma publicação nas redes sociais falando sobre essa visita. Vamos acompanhar. Olá, gente. Estamos aqui, eu, Rebeca e Breno, no Vaticano, na Praça São Pedro, em frente à Basílica, onde vamos participar de uma audiência com o Papa Leão XIV, oportunidade para agradecer a Deus por tudo, para pedir sabedoria que ilumine a nossa caminhada, que possa permitir que a gente transforme ainda mais a nossa cidade. Eu tenho me empenhado para fazer um segundo mandato ainda melhor do que o primeiro. E com fé em Deus, com muito trabalho, garra e determinação, nós vamos alcançar esse objetivo. Estamos juntos, um grande abraço. Pois é, então o prefeito Bruno Reis apareceu depois de ter sumido aí até das redes sociais, tá na Itália. Então a gente acompanha o que é que vai vir, pelo menos deve estar pedindo já a proteção, porque o 2 de julho dele não vai ser fácil não. Servidores e sindicatos já estão se mobilizando para fazer uma manifestação popular. A gente vai encerrando o nosso Boa Tarde Bahia aqui na tela da Band, mas a gente continua na Rádio Band News FM, a gente continua no nosso canal do YouTube da Band Bahia Oficial, tá certo? Enquanto isso, vamos ver como é que tá o trânsito nesse momento aqui na capital baiana, região da Avenida Milton Santos, ali Monumento Meninas do Brasil, de Eliana Kertes. A gente vê que o trânsito tá fluindo bem para quem segue em direção à Avenida Garibaldi, adentrando a Milton Santos. Também quem faz o trajeto na orla da cidade para a região de Ondina não pega ponto de retenção nesse momento. Câmera balançando e as ondas do mar muito fortes, ou seja, sinal de ventania aqui na capital. Então lembrar para você o nosso site www.bandba.com.br, que você tem lá as matérias, os podcasts, tudo para que você fique muito bem informado, tá certo? Forte abraço a todos, um excelente dia e até amanhã, 2 da tarde, aqui na tela da Band, tá certo? Tchau, tchau. Duas da tarde, 30 minutos. Vamos fazer o seguinte, meu querido Matheus do Carmo. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Boa Tarde Bahia. Vamos ter dicas dos streams de cinema aqui no nosso programa.
2h36, seguindo com o nosso Boa Tarde Bahia, agora com as dicas de cinema. Vamos lá. Cinema. Roger Caroso aqui com a gente. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos falar de cinema e também de série, tá? O que é que tem de novidade? O que tem de novidade? Estreia hoje no cinema, já que é quinta-feira, o filme Megan 2.0. Quem já ouviu falar aí dessa robozinha Megan, que teve um filme, acho que 3 anos atrás, agora ela tá de volta. Essa robozinha era do capeta. Ela, pra quem não assistiu o primeiro filme, né, ela é criada como ser uma acompanhante da criancinha, de ser amiga dela, só que ela é bem violenta, bem... O quê? Era o Satanás, essa boneca, quase uma Chuck de saia. Exatamente, que ela é uma inteligência artificial, esse robô assim, bem complicado, mas depois de ela ter sido detida, a tecnologia que utilizaram para fazer ela foi roubada por uma instalação militar e agora estão utilizando isso para fazer uma arma de destruição em massa. Então agora a Megan vai ter que deter essa nova ameaça. Então ela é posta de nova ativa para destruir esse novo robô que quer acabar com tudo. Ah, entendi. Vai trazer Megan de volta. Vai inverter o papel. Ela vai ser heroína na história. Rapaz, olha, quem não assistiu Megan, assista, porque é um filme muito bacana. E eu dava risada. Sim. Assim, um negócio surreal. Mas eu imagino esse retorno triunfante. Eu tô vendo aqui o trailer, tô vendo assim, voltando, tipo assim, você não sabe o prazer que é estar de volta. Rapaz... Quem diria? Megan 2.0? 2.0, exatamente. Vamos lá. O próximo já saiu os primeiros 3 episódios, mas na próxima semana tem o resto dos 3, são 6 episódios, que é a série Coração de Ferro, nova série da Marvel. Disponível no Disney Plus. Quem assistiu Pantera Negra 2 conheceu lá a Coração de Ferro, né? A Riri Williams, que é essa garota super inteligente e um pouco inspirada no Tony Stark, que criou sua própria armadura de ferro super tecnológica. E agora a gente acompanha essa jornada dela de seguir o legado do Tony Stark, mas ao mesmo tempo de não querer ser tão associada à imagem dele, querer ser sua própria coisa, e ir num embate dela tecnológico contra coisas malignas de magia. Então, um embate bem complicado aí, magia e tecnologia, Coração de Ferro. Os 3 primeiros episódios já estão disponíveis no Disney Plus, e dia 1º os outros 3, são 6 episódios no total, estarão disponíveis também. Só pra tirar dúvida, ela foi inserida no universo Marvel em Pantera Negra 2. Pantera Negra 2. Então agora é uma derivação, se passa depois dos episódios de Pantera Negra 2, né? Exatamente, agora é a história dela. Ah, eu não tô lembrada dessa personagem, sabia? Mas eu vou recapitular o filme pra poder assistir Coração de Ferro. Mas eu acho que tá bem tranquilo, não precisa nem... Não precisa ter essa conotação não, né? A série dá esse recap sobre ela, entender qual é a situação dela também. Perfeito, vamos ao próximo. O próximo é a principal estreia da semana, também a partir de hoje nos cinemas. Deixa eu ver se é o mesmo que eu tô pensando. Fórmula 1. F1 finalmente chega às telonas, do diretor de Top Gun Maverick, um filme que promete muita coisa, tá? Porque filmado durante a temporada da Fórmula 1. Uma produção da Apple, né? Produção da Apple com distribuição da Warner Internacional. Mas, rapaz, negócio interessantíssimo. Filmaram durante essas últimas 2 temporadas da Fórmula 1, né? 23 e 24, com os carros na pista, com os atores participando das coletivas de imprensa junto com os pilotos. No trailer mesmo dá pra ver Verstappen, Hamilton que é um dos produtores do filme até, botou dinheiro na produção. E conta a história desse ex-piloto, Sonny Hayes, interpretado pelo Brad Pitt, que tá fora da Fórmula 1 tem muitos anos, já aposentado, mas agora é recrutado pelo amigo dele, dono da equipe, para voltar ativa, porque ele tá precisando de alguém lá, tá precisando de uma ajuda, e ele vai competir com o jovem Joshua Pierce, que é um super novato, que tá encantando todo mundo, e ele quer mostrar que ele ainda tem coisa para mostrar na Fórmula 1, que ele ainda tem muito gás para competir. Fórmula 1 disponível no cinema, não é na Apple TV não, né? É cinema, estreou estreia hoje, né? Hoje. Então pronto. E experiência cinema mesmo, para ir no IMAX, porque
altos níveis de empolgação, sonoro, cenas incríveis, muito interessante, na vibe de quem assistiu Top Gun Maverick pode esperar nesse sentido. Agora, eu perguntei isso porque teve uma polêmica muito recente agora, sobre Homem com H, que é o filme que retrata a história de Ney Matogrosso, porque com pouco tempo de tela, de cinema, a Netflix liberou no seu catálogo. Mesmo assim, o pessoal está indo pro cinema, né? Acompanhar o Homem com H. Antigamente existiam janelas de exibição no cinema. 30 dias, né? Não, era mais, era 90. Hoje são 30. Então, hoje é muito curtinho o tempo mínimo para ele estar no cinema e depois passar pro streaming, pro aluguel digital. Então, um filme como o Homem com H esteve nos cinemas e deu muita bilheteria, muita gente foi ver e, ao mesmo tempo, está fazendo sucesso na Netflix. Então, é mostrando que o cinema tem muita potência ainda, mesmo que os streamings puxem os filmes logo tão cedo. Mas Fórmula 1, acho que é experiência cinema. Cinema, né? Obrigado. Valeu, Jorge. Jorge, ó. Falho. Deixa eu dizer, é uma brincadeira minha com a Ana Paula e com o pessoal aqui na redação, que a gente quer chamar Roger de Roger Jorge, mas não tem o Jorge, a gente que fica brincando. Aí agora veio o ato falho, a gracinha que não podia faltar. Roger Caroso, tá? Exatamente. Obrigado, valeu. Valeu, Vitor. O pessoal tá gritando aqui, Roger Jorge. 2h43, e uma pesquisa revelou o perfil da mulher empreendedora nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e as semelhanças que existem entre elas. E para entender melhor os dados e representação social deles, a nossa repórter Janaína Moradillo conversou com a fundadora da Bilabs e responsável pelo levantamento, a Marcela Fuji. Então, você acompanha agora esse bate-papo com Janaína Moradillo. Estarei de volta amanhã, 2h, com o Boa Tarde Bahia, aqui na Rádio Band News. Mais da metade das mulheres empreendedoras são mães negras e chefes de família nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Apesar disso, quase 90% delas não trocariam os empregos por CLT, que é com carteira assinada. Quem vai nos ajudar a entender esses dados é a fundadora do Bilabs e responsável pelo levantamento, Marcela Fuji. Marcela, seja bem-vinda aos estúdios da Rádio Band News FM. Muito obrigada a você pelo interesse na nossa pesquisa. Marcela, eu queria que você começasse falando justamente sobre esse panorama geral, né, do levantamento, do estudo, que conseguiu traçar esse perfil das mulheres que é muito similar entre essas 3 regiões entrevistadas, né, pesquisadas, que é a região Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o panorama geral desse levantamento. Então, eu queria começar falando um pouco sobre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porque nós cunhamos um termo para essas 3 regiões, nós a chamamos de novo eixo, muito de forma para provocar, de fato, de que esse holofote ele tem que sair do eixo Rio-São Paulo, ele tem que vir para essa parte de cima do Brasil. A pesquisa aponta, né, que essa mulher empreendedora, ela tem média de 42,4 anos, né, boa parte dela é negra, né, 56,6%, e 76% delas é mãe. Né, mais da metade dela é chefe de família e uma boa escolaridade. Né, a gente tem 30% com pós-graduação e 21% com ensino superior. E, no geral, essa mulher empreendedora, ela não tem um negócio como única fonte de renda. A gente está falando aí de 71,2% dessas mulheres não tem um negócio como fonte única de renda. Né? Elas criam seus negócios para sustentar suas famílias, movimentar suas comunidades e por autorrealização também, né? Desafiando um sistema que ainda impõe muitas barreiras ao seu crescimento. Né? Em meio desse cenário, um dado chama muita atenção. Né? Com todos esses obstáculos, 87,6% delas não trocariam o seu negócio por um emprego formal, como você já havia mencionado no início da nossa conversa. E Marcela, eu acho que é um dado minimamente curioso esse de não trocar o emprego, justamente porque, já que não é a única forma de sobrevivência, bate diretamente com essa ideia de sobrecarga, né, que as mulheres, chefes de família, já vivem naturalmente pelas suas rotinas em casa, para além do trabalho, e não abrirem mão disso como se fosse muita certeza do empreendedorismo feminino que possuem.
É um dado muito curioso, mas ele é muito revelador também. Que essa mulher, ela prefere estar na lida do seu empreendimento, né, que não é fácil, né, a gente não romantiza essa jornada, mas do que se submeter a uma CLT, voltar para o mercado de trabalho que é hostil às suas necessidades. Então, eu acho que o maior X da questão é isso. As que voltam e não são demitidas, porque existe um índice altíssimo de demissão, 75% dessas mulheres são mães. Então, quando essa mulher ela volta da sua licença maternidade, grande parte delas é demitida. E quando ela não é demitida, ela tem que se submeter a diversas demandas que não condizem com como ela quer viver a vida dela. Por exemplo, você tem que estar 8 horas no trabalho, você tem o tempo de ida, o tempo de volta. Como é que faz com o teu filho que acabou de nascer? Então, muitas delas preferem empreender. É uma forma de estar em casa, é uma forma de participar da vida do filho, de ter liberdade e autonomia do seu tempo e da sua vida, a voltar para o mercado de trabalho que não leva em consideração as suas necessidades, né? Enquanto mulher, enquanto mãe. Você mencionou aí toda essa sobrecarga de trabalho. A gente não está falando só de ser mãe, a gente está falando de todas as outras atividades relacionadas ao cuidado que essa mulher acumula, né? Então, nesse cenário, essa mulher ela prefere estar com seus empreendimentos, estar com seu negócio, viver aquele corre, que é uma loucura, né? A gente entende que é realmente um alto e baixo, mas também tem muito disso de autorrealização, né? De você realmente conseguir sobreviver de algo que você criou, apesar de todas as dificuldades que são muitas. E aí, eu acho que muito nesse viés que você trouxe também da autorrealização, vem da perspectiva de que muitas delas, eu dei uma olhada novamente aqui no levantamento, e que mais de 40% das entrevistadas revelaram aí ser importante ter um suporte, né? Ter uma rede de apoio justamente para que talvez fique mais brando todo esse processo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre justamente isso e sobre a importância das mulheres que estão como chefes de família, chefes aí dos seus empreendimentos e que conseguem ter essa dosagem de acreditar também que o apoio de outras pessoas é determinante para enfrentar esses desafios que aparecem no mercado. Então, a começar pela rede de apoio, a rede de apoio é importantíssima para essa mulher que empreende, na verdade para toda mulher, mas quando a gente está falando da mulher empreendedora, ela é muito mais importante. A nossa pesquisa, ela relata que quase 74% das entrevistadas acreditaram que suas ações geram impacto positivo em aspectos como geração de emprego, promoção de ações sociais, difusão da cultura e arte locais, ou seja, a começar a empreender, essa mulher influencia e transforma não apenas a sua própria vida e da sua família, mas também da sua comunidade, num efeito cascata. E para grande parte dessas empreendedoras, o apoio de outras mulheres é decisivo para enfrentar os desafios, né, que o empreendedorismo traz para elas, né? Então, a nossa pesquisa, ela mostra que 41,8% afirmam contar frequentemente com esse suporte, né? Elas reforçam que compartilhar experiências, dicas e aprendizados é fundamental para superar os obstáculos diários. A gente também traz um outro dado importante, né? Quase 55% das entrevistadas se inspiraram em outras mulheres para iniciar os seus negócios. Então, isso demonstra como a visibilidade e a representatividade desempenham um papel muito importante também no empreendedorismo. A gente traz aqui o destaque para a sororidade, né? Algo que Bilebs incentiva muito, né? E coloca isso como uma habilidade que pode ser aprendida e ensinada, porque esses dados, eles enfatizam que a inspiração coletiva e a troca de experiências são realmente alicerces fundamentais para a consolidação de redes de apoio entre mulheres, né? Então, investindo em sororidade não só impulsiona o crescimento dessas mulheres, mas também desencadeia um movimento transformador que, de fato, beneficia muitas comunidades, né? Comunidades no todo. Perfeito, Marcela. Acho que você trouxe aí pontos que realmente são de se pensar socialmente falando, né? Mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho agora para os dados, as estatísticas do negócio, né? Eu queria entender novamente, como a gente começou falando sobre o perfil dessas mulheres empreendedoras, falar um pouquinho sobre os segmentos em que elas mais atuam. Eu acredito que a alimentação seja aí uns que estejam no topo, não é isso? Sim.
Nós temos alimentação, como essa mulher, ela normalmente ela busca uma habilidade, onde ela tem mais habilidade para começar a empreender. Então, a gente, dentro dos segmentos mais comuns, a gente traz alimentação com 25,7%, moda e beleza, 23,5%, artesanato e personalizados, e seguidos por serviços também, né? Essas áreas, elas também têm um porém, elas exigem menor capital inicial, e isso mostra também, acusa uma outra questão, que é a dificuldade que essa mulher tem de conseguir crédito inicialmente, né? Então, você vê aí que todas essas áreas que a gente mencionou exigem um menor capital inicial para que elas iniciem um negócio, já que também, nesse sentido, as mulheres têm muita dificuldade de acesso a crédito. E aí mais um desafio que elas precisam encontrar e se redescobrir no meio desse processo, né, Marcela? Exatamente. Mas nesse sentido, a nossa pesquisa, ela traz também a importância, um dos objetivos da pesquisa é, de fato, dar visibilidade a esse e trazer à superfície, né, como políticas públicas são necessárias para apoiar essas mulheres, né, que escolhem empreender. Nem sempre é uma escolha, é importante dizer isso, mas que vem no empreendedorismo, de fato, a sua subsistência, a subsistência da sua família. Então, é importante também que as políticas públicas estejam alinhadas às necessidades dessas mulheres. Então, daí a importância de pesquisas com esse viés. E aí, só para a gente fechar, a gente começou falando do panorama geral, né, das mulheres de todas as 3 regiões mencionadas por você anteriormente, o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste. Só que cada um desses territórios tem suas peculiaridades, perspectivas distintas. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a região Nordeste, né? A conclusão do perfil da mulher empreendedora da região Nordeste. A gente não tem muitas mudanças entre as regiões. A principal que eu poderia dizer é que, de fato, o Nordeste é uma região mais empreendedora, no sentido de realmente ser mais ativo nesse sentido. A presença feminina do empreendedorismo, ele concentra, em média, 39,5% das empreendedoras do país, né? E dentro dessas regiões, o Nordeste responde por aproximadamente 23,7%, né? O Norte, 8,1% e o Centro-Oeste, 7,7%. Você tem uma cultura empreendedora maior no Nordeste, eu acredito que é muito por conta realmente cultural, né? Existem desafios enormes que são seguidos no Norte, por exemplo, e Centro-Oeste também tem todas as suas peculiaridades. É isso, Marcela. Que agora essa pesquisa ela seja norteadora, né, para que, enfim, novos estudos, novas formas de se repensar o mercado, principalmente para essas mulheres que acabam ocupando diversas funções ao longo do seu dia, suas 24 horas que parecem intermináveis, possam ganhar um pouco mais de refresco e de atenção. Marcela, muito obrigada, viu, por conversar aqui com a gente da Rádio Band News FM. Muito obrigada a você pelo interesse na nossa pesquisa. Eu realmente espero que a pesquisa alcance quem precisa, quem realmente consegue fazer a diferença. E a nossa intenção é, de fato, trazer esse holofote, essa visibilidade para essas mulheres empreendedoras do novo eixo, como a gente chama as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É isso, a gente conversou com a Marcela Fuji, fundadora do Bilabs, e essa responsável por fazer o levantamento da pesquisa que revelou o perfil das mulheres empreendedoras nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste do Brasil. Um abraço, Marcela. Muito obrigada, até mais.